Bem-vindo! Agora que nós já instalamos e configuramos o Grafana, fazendo as customizações necessárias para o nosso ambiente, nós podemos acessar a ferramenta e conhecê-la um pouco melhor. A primeira tela após o primeiro login é uma tela de boas-vindas, onde existem links para documentação, tutoriais e a própria comunidade interna do site oficial. Bom, não estaremos no curso utilizando essa tela. Vamos entender primeiramente como navegar na ferramenta. Caso você utilize o Grafana em uma tela grande como uma tela 42 polegadas, um dos links de interesse é esse aqui no topo no ponto direito, o Cycle View Mode. Ele permite entrar na opção de tela inteira e assim poder visualizar o Grafana completamente numa tela de dashboard, como uma televisão 42 polegadas, por exemplo. Isso é o que nós chamamos de modo quiosque. Conforme a própria indicação do Grafana anteriormente aqui no nosso ponto superior direito, nós podemos apertar ESC para sair do modo quiosque. Algumas telas terão a opção de dashboard. Esse é o dashboard home. Você vai notar que todo o Grafana é formado por dashboards, mesmo as telas principais de administração dele. Aqui à esquerda nós temos a estrutura de navegação do Grafana e no topo à esquerda nós temos a navegação dos dashboards. Clicando aqui no Home, nós podemos listar todos os dashboards aos quais nós temos acesso, fazer filtros por tags e organizar os mesmos alfabeticamente. Saio aqui clicando no X e vamos explorar um pouco essas opções aqui da esquerda. A primeira opção é fazer uma busca. Nós podemos buscar os dashboards por nome. Ela é um pouquinho redundante, uma vez que, voltando aqui a Home, nós podemos voltar à nossa tela principal inicial do Grafana clicando no logo do Grafana aqui. Nós podemos ver que se clicar no título, nós já podemos buscar os nossos dashboards pelo nome. Bom, a segunda opção é adicionar dashboards. Apenas usuários que tenham permissão de editor ou administrador podem usar essa opção. Aqui dentro nós podemos criar um novo dashboard, criar uma nova folder, que é uma pasta de organização de dashboards, ou importar um dashboard. Nós vamos conhecer essa opção um pouco mais para frente. Nessa terceira opção aqui da lista, nós temos a navegação. Então nós podemos clicar aqui para vir para o Dashboard Home. Nós vamos aprender como mudá-lo. Nós podemos gerenciar os nossos dashboards. Nós temos a figura da playlist, que é um conjunto, é um agrupamento de dashboards que vão passando um a um de acordo com o tempo. Isso é muito interessante para quando você esteja, por exemplo, utilizando poucas televisões. Vamos dizer que você no seu centro de comandos ou no seu centro de operações tenha 4 televisões e você quer passar 8 dashboards. Uma opção é criar uma playlist ou 4 playlists, cada uma com 2 dashboards, e mostrar essa playlist nas telas. Elas vão fazer um ciclo passando por cada um dos dashboards existentes nelas. E a última opção é de Snapshots. Snapshots nós vamos conhecer um pouco melhor mais para frente no curso, que é uma das formas de compartilhar os nossos dashboards externamente à ferramenta do Grafana. Voltando aqui à quarta opção, é a de Explore. Explore nós vamos conhecer um pouco mais para frente quando nós estudarmos a parte de Data Sources. O Explore tem pessoas que gostam muito de usar, tem pessoas que gostam menos de usar. O Explore é muito interessante para quando você tem uma situação onde você quer enxergar um dado que não necessariamente esteja em um dashboard, ou em uma segunda situação, quando você quer testar antes de criar
um painel de informações dentro do seu dashboard. Nós vamos conhecer ela um pouquinho quando nós criarmos o nosso primeiro data source. Aqui dentro da lista, na quinta opção, nós temos a estrutura de alertas do Grafana. Essa estrutura de alertas do Grafana, nosso curso está direcionado aqui ao Zabbix. Nós estamos fazendo esse curso voltado a Grafana, montando dashboards com Zabbix. Então, eu posso comentar com o meu público que o alerting do Grafana seriam como nossas triggers do Zabbix. Então, o Grafana pode, pelos dados que ele recupera, fazer cálculos de triggers, e ele vai aparecer todos nessa lista de alertas, tá? E aqui na segunda opção, que são os Notification Channels, nós podemos ver quem está sendo notificado. Então, da mesma forma que os Zabbix, ao acontecer uma trigger, quando uma trigger é disparada, nós podemos ter uma action de notificação. O Grafana é bem interessante para isso, mas eu não tenho a indicação direta de que você use isso com o data source do Zabbix, uma vez que o Zabbix já tem a estrutura de triggers e de actions de notificação, até com a técnica de escalation. Então, fica bem redundante misturar a estrutura de triggers e ações de notificação do Zabbix com a estrutura de alerta e canais de notificação do Grafana. Eu indico muito a utilização do alerting do Grafana para data sources que não tenham suporte a esse tipo de feature, esse tipo de funcionalidade. Bom, navegando aqui, a nossa sexta opção é uma das mais importantes, que é a parte de configuração. Uma vez que nós estamos fazendo o curso, uma necessidade de saber as opções de configuração do Grafana. Nós vamos configurar data sources, nós vamos poder fazer a configuração de usuários, de times, que são, para quem vem dos Zabbix, grupos de usuários, plugins, que nós vamos falar mais para frente. Existem 3 opções deles. Preferências relacionadas ao nome da organização, nós vamos falar mais sobre a organização. E preferências da interface de usuário. Aqui nós podemos mudar o nosso Home Dashboard. Para mudar o nosso Home Dashboard, nós primeiro temos que colocar ele como favorito. Então vamos fazer um pequeno exercício agora. Vamos voltar nesse momento aqui na segunda opção para criar um dashboard. Vamos criar um dashboard vazio, não precisa adicionar um pane, eu posso vir aqui nesse X e vou salvar ele como teste. Teste. Então, ao salvá-lo, eu tenho meu novo dashboard teste. A primeira coisa que você vai querer fazer para que você possa colocar um dashboard como principal é favoritar ele. Para fazer um dashboard favorito, basta criar aqui na estrelinha no topo à esquerda do lado do nome do dashboard. Coloquei ele como meu favorito. Agora eu posso voltar aqui na opção de preferências e colocar o Home Dashboard como o teste. Se eu fizer o logout, nós já vamos ver essa opção aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, a opção Sign Out. Ao entrar mais uma vez dentro do Grafana, o primeiro dashboard que vai aparecer para nós vai ser o teste, e não mais o dashboard de bem-vindo. Essa é uma das opções que você tem para organizar a visualização do seu usuário. Voltando aqui nas preferências, nós temos o tema, que o Grafana tem a opção do tema escuro ou claro. O padrão é o que o administrador estiver usando. E a time zone, que é a organização da sua posição no mundo em relação ao fuso horário. No caso, o padrão Brasil, o TC-3, o Grafana normalmente tem a técnica que eu indico muito que seja utilizado. Ele pega o fuso horário do seu browser, nesse caso meu Firefox, que é o fuso horário do Brasil, o TC-3,
que é lá do ponto central do GMT, né, que é o Greenwich, que é o tempo zero, nós voltamos 3 casas. Em alguns casos, você pode estar dentro de um dos outros fusos horários brasileiros. Nós temos outros fusos horários, como -4, por exemplo, mas o próprio Grafana busca essa informação do seu browser. Eu indico fortemente manter essa configuração. Por último, nós temos a opção de API Keys, as APIs. Essa API é muito importante do ponto de vista caso você queira fazer automações no seu Grafana. Então você pode criar uma nova chave de API, dar um nome para ela, dizer o que ela pode fazer, ela pode só visualizar, editar ou administrar, e caso você queira, ela pode ter uma duração. Nesse caso eu vou colocar ela aqui como editor e vou colocar ela com duração indeterminada. Aqui eu tenho a chave que eu posso copiar para usar nas chamadas de API. Essa é uma excelente opção caso você queira fazer configurações automatizadas. Um exemplo, para quem conhece um pouco desses ambientes, você poderia ter um ambiente de Kubernetes, ou um ambiente de containers, ou mesmo máquinas virtuais, onde cada vez que ele cria um novo container, ou cria uma nova máquina virtual, acontece por trás uma autoconfiguração e você poderia, na criação dessa máquina virtual ou desse container, criar um dashboard automaticamente. É para isso que nós podemos usar essa estrutura de API. Terminando aqui na nossa navegação à esquerda, nós temos a opção de administração do servidor, onde nós temos algumas opções de usuários gerais, organizações, nós vamos conhecer mais sobre as organizações no futuro, em outras aulas, algumas configurações que ele viu da sua configuração do grafana.ini. Então, caso você queira fazer uma revisão da sua configuração, é possível notar nessa nossa listinha. Isso é mais para visualização. Alguns status do servidor, como total de usuários, total de editores, de administradores, e a opção de upgrade para o Grafana Enterprise, mostrando o que o Grafana Enterprise tem a mais. Falando um pouquinho sobre o Grafana Enterprise, nós podemos comentar que, pelo menos pela minha experiência, as opções mais importantes do Grafana Enterprise são as permissões por data source. Então você pode fazer as permissões por data source para cada usuário. Nessa versão gratuita, nós vamos notar que não é possível organizar data sources por usuário. Você cria um data source por organização. A opção de exportar relatórios em PDF, você imprime um PDF com o dashboard. Isso não é possível nessa versão gratuita. Algumas opções extras, como integração avançada de LDAP. Nós temos também a opção dos plugins Enterprise, um dos mais importantes que nós mais vemos sendo discutido dentro de fóruns, o plugin da Oracle, por exemplo. Para quem usa Splunk ou alguma dessas outras ferramentas, os plugins estão na versão Enterprise. E algumas opções de suporte da própria equipe do Grafana. Bom, fechando essa parte, aqui na parte esquerda ao fundo, nós temos as opções de, primeiro, as preferências do próprio usuário, mudança de senha, mudança do nome, as preferências do usuário. Nós temos as preferências de mudança de senha e podemos fazer o nosso sigout, ou seja, sair da nossa ferramenta do Grafana. Uma outra coisa que acontece nesse menu, que é importante nós conhecermos, é caso o nosso usuário tenha acesso a mais de uma organização. Nós vamos falar sobre organizações um pouco mais para frente, para entender a navegação dentro da ferramenta do Grafana. Eu preciso mostrar um exemplo para vocês agora.
Então, caso eu venha aqui na administração de servidor, em orgs, que são as organizações, criar uma nova organização, teste 1. Novamente, organizações, teste 2. Você vai notar que se eu vier aqui no final novamente, vai aparecer uma nova opção de switch, ou seja, mudar minha organização. Isso é bem importante porque caso um usuário tenha acesso a mais de uma organização no Grafana, é por aqui que ele vai fazer o controle. E nós vamos conhecer futuramente organizações e entender que elas são uma das formas que nós podemos fazer o compartilhamento de dashboards para clientes e também pode ser uma forma de organizar permissões de acesso para determinados usuários apenas a determinados dashboards e ou data sources. Finalizando aqui, na última opção aqui à esquerda, algumas opções de documentação e ajuda, como a documentação do Grafana, o suporte do Grafana no caso do Grafana Enterprise, as comunidades, que são os fóruns oficiais do Grafana, e alguns shortcuts, alguns atalhos de teclado. Nós vamos conhecer alguns deles quando nós começarmos a trabalhar com os dashboards. Então, essa foi a nossa visualização inicial da estrutura do Grafana. Muito obrigado!